Anderson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu até perguntei ainda há pouco isso para o Sobral, né? Todos os jogadores que vêm aqui falam que você passa detalhes, muitos detalhes do adversário para o seu jogo, principalmente numa semana de um jogo importante. Por que importante? O Atlético quinto com 6 pontos, o Ceará quarto com 8, muito próximo ali, né? Eu te pergunto, até que ponto você sai ganhando quando você passa esses detalhes e todos os jogadores falam que você passa nos mínimos detalhes, não só o Sobral confirmou isso agora, como todos que vêm aqui. Aí eu te pergunto, ele, se você sai ganhando até que ponto com essa tua forma de trabalhar, passando tudo que o adversário pode ter durante a partida? Eu acho que, acima de tudo, é você demonstrar muito respeito pelo adversário, você entender qual que é a filosofia que o treinador tem, aquilo que ele pensa, né? Porque, na verdade, a equipe é uma parte dos pensamentos do treinador, né? Então, você vai visualizando, vai vendo assim quais são as principais características. Então, assim, a gente passa, na verdade, são as informações para os atletas, para que eles possam ter um conhecimento daquilo que eles vão enfrentar. E a partir desse momento, aí o desafio maior é tentar impedir com que eles possam colocar em prática aquilo que eles têm de melhor e, ao mesmo tempo, tentar explorar alguma brecha, né? Então, saber a gente sabe, né? Agora, para poder realmente ter uma superioridade nessas questões, às vezes você sabe, conhece, mas não sabe neutralizar, você não consegue neutralizar, né? Então, é só no jogo mesmo para a gente poder perceber isso. Anderson, boa tarde. Eu estava falando agora um pouco com o Fernando Sobral e das 4 vitórias do Ceará na temporada, em 3 ele esteve presente. Uma delas você não estava no comando, nas 2 o Bragantino do Pará e agora contra o River. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre esse desempenho dele, que na última partida atuou um pouco mais avançado e, sei lá, ele falou que gostaria de continuar sendo um amuleto, assim, entre aspas, para a equipe, né? É uma coincidência boa, né? Sobral é um jogador assim, de muito potencial físico, né? É um jogador de boa técnica, é um jogador que está passando por um processo de maturação, porque até então, assim, né, ele foi um atleta de algumas divisões assim, um pouquinho abaixo da Série A, da Série B, né? Então, o jogo é um pouco diferente, assim, as orientações, os detalhes. Então, assim, ele tem crescido demais. Desde o ano passado, ele teve um começo muito bom, em determinado momento ele começou a não desenvolver muito, e a gente fez uma opção por outras peças. Mas, assim, quando eu vim para cá, eu já sabia exatamente assim, que ele pode fazer de 2 a 3 funções e fazer muito bem. Então, tomara que ele continue sendo, sempre que quando for requisitado, continue fazendo bons jogos, continue entregando para a equipe do Ceará aquilo que ele tem de melhor. Boa tarde, Anderson. Boa tarde. Essa pergunta vai ser repetitiva, mas eu vou perguntar que o torcedor aqui pediu para mim lhe perguntar. Se você já pensou em jogarem juntos os dois, Bachola e Vinícius, juntos? E eu queria que você também falasse a respeito da sua opinião a respeito do Martin, que entrou no jogo passado. Martin é um menino novo, de boa capacidade técnica, é um menino que foi bem formado, se eu não estou enganado, acho que é na Ponte Preta, se eu não estou enganado. Eu estou conhecendo agora também, não conhecia, e tem buscado seu espaço no dia a dia de trabalho, tem dado mostras assim, de uma ótima capacidade. Quanto ao Felipe e ao Vinícius, assim, são jogadores que têm capacidades técnicas muito parecidas, assim, entendeu? Então, às vezes pode funcionar, em determinados momentos não é uma opção primeira, assim, porque eles têm características muito parecidas, entendeu? Os dois são jogadores que armam bem a jogada. O Vinícius, agora, esse jogo agora, eu fiquei até muito feliz com ele, porque eu acho que ele entrou mais na área e eu tenho cobrado isso, tanto dele quanto do Felipe. Então, às vezes, quando joga os dois, a gente não tem tanta profundidade, entendeu? Então, é só um encaixe mesmo, né? Eles já jogaram juntos já em
acho que em parte de jogo já, se eu não estou enganado. Se não jogaram, já treinaram em algumas situações. Então, é uma possibilidade também, como a gente tem possibilidade de jogar com 2 atacantes, como jogou o Rodrigão e Sobis. A gente está criando possibilidade. Eu só não quero que todo mundo ache que a solução dos nossos problemas, para o torcedor, às vezes, parece que é fácil. Assim, põe esse que ganha, põe aquele que resolve. Não é assim, gente. Se fosse assim, era muito fácil. Eu acho que nem precisava de treinador aqui, entendeu? Encaixar as peças precisa de pensar um pouquinho, porque eu fico vendo, às vezes quando você está perdendo um jogo, você começa a tirar jogadores de meio campo e começa a colocar muito atacante, em determinado momento você não tem nem a bola mais. Como é que você vai atacar se você não tem a bola mais? Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que ser ofensivo, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter força de marcação para poder roubar a bola, para poder estar com essa bola, controlar o jogo. Então, o futebol é um jogo muito, né, é uma palavra que todo mundo fala e tudo, mas o equilíbrio é o melhor caminho, assim. Às vezes você tem um jogador muito agudo de um lado, às vezes do outro tem que ser um jogador um pouquinho mais para dentro, às vezes você pode ter 2 agudos, entendeu? Então, assim, você tem que pensar bem de acordo com cada jogo. A gente ainda está num processo de descobrir ainda, né? Descoberta da melhor formação, da descoberta de uma base de equipe. Eu também estou buscando isso. Eu estou fazendo experimentos, eu estou observando. É claro que o nosso experimento é sempre valendo 3 pontos, né? Mas é o que tem, né? É aquilo que a gente tem. Então, eu estou tentando, buscando, observando, vendo como é que o time se torna mais consistente. Uma das coisas que eu observo quando o Sobral está jogando pelo lado esquerdo, assim, o time fica mais consistente, enche um pouquinho mais o meio-campo. E isso é muito importante num jogo. Então, às vezes, quando você tem um jogador mais agudo ali, você começa a não ter o meio consistente, fica frágil, a bola passa e entra muito ali por dentro, e você acaba não conseguindo ter controle da partida. Então, são detalhes que a gente está pensando para poder, daqui a pouco, formatar a melhor equipe possível. Penderson, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bom falar com você. Essa é a primeira vez que você, se eu não estou enganado, né? Essa acho que é a primeira vez desde que você voltou que você tem pelo menos 3 dias de treinamento entre uma partida e outra, né? Teve um 4º dia que você usou para folga, ainda teve esse luxo, né? Que a gente sabe que o calendário brasileiro ele é muito bom, né? Para a fisiologia dos jogadores, dá tempo para se treinar e tudo mais. Quero saber de você o seguinte: esses 3 dias de treinamento, né? Se eu não me engano, é a primeira vez de fato. Dá para fazer alguma coisa diferente dos outros e tal? E o que dá para fazer, né? Nesses 3 dias de um pouco de diferente do resto? Assim, ontem ainda a gente... porque, na verdade, a gente trabalha com 3 grupos praticamente. A gente chama de G1, é o time que tem jogado mais. G2 é aquele que é convocado e não entra, ou entra pouco. E o G3 é aquele que não é nem convocado. Então, assim, a gente quando tem uma semana assim, a gente vai tentando equilibrar as cargas, entendeu? Então, assim, ontem a gente fez um trabalho já bem específico para poder tentar dar uma igualada. Quem participou do jogo, nós jogamos, foi na... terça, eu nem sei. Hoje é que dia? Sexta? Hoje é sexta-feira. Porque para nós os dias são todos iguais, né? Não tem diferença nenhuma. Então, assim, a gente jogou terça-feira. Quarta, ontem, estava dando 48 horas. Então, assim, é o período que o jogador que participou do jogo, campo difícil, né, muita água e tal, muita força, eles não estão recuperados. Então, o treinamento para eles ontem foi apenas para eles soltarem um pouquinho, tá? Hoje, talvez não, tomara, né, se a gente não tiver nenhum problema ali dentro, de alguma restrição, é o dia que a gente pode trabalhar melhor, porque a gente está a 72 horas do último jogo e ainda a 48 do próximo. Então, é um período que dá para poder dar uma carga. Então, é o único treinamento mesmo que a gente pega como aquisição. Então, a gente tá nesse processo de tentar hoje fazer um bom trabalho, que a gente possa tentar interagir um pouquinho mais, procurar acertar muita coisa. Você falou assim, o que dá para fazer diferente? A gente está tentando fazer muita coisa diferente. Nem tudo sai
né, 100%, porque você tem pouco tempo para ensaiar, para poder repetir. Mas a gente está tentando e espero que a gente possa hoje fazer um pouquinho, avançar algumas casas à frente, para a gente poder fazer com que a gente tenha cada vez mais qualidade do jogo, que é o que a gente sempre quer entregar para o nosso torcedor. A gente sente, eu sinto muito essa ansiedade do torcedor, para que tudo dê certo rápido. Só que não vai ser assim, entendeu? Eu talvez possa frustrar assim, as expectativas de todo mundo, porque não vai ser rápido, assim, com o nível que eu acho que essa equipe pode chegar, não vai ser rápido. Ele vai demandar um pouquinho mais de tempo. Mas o mais importante é que a cada dia a gente percebe que algumas coisas estão melhores, outras nem tanto assim, mas faz parte. Tem que ter paciência. Eu não estou pedindo paciência para ninguém. Eu estou falando que eu tenho que ter paciência para não criar muita expectativa antes da hora. Assim, né? Às vezes eu fico ansioso, querendo que tudo dê certo, mas eu tenho que pensar um pouquinho diferente, né, com quem está na arquibancada. Assim, eu tenho que saber que é um processo que demanda tempo e nós estamos tentando desenvolver da melhor forma possível. Anderson, nos últimos dias o Ceará fez uma incursão no mercado e contratou o Alisson, lateral esquerdo do Oeste, o Jacaré, atacante do Caucaia, e o Kleber, também atacante, da equipe do Barbalha. Queria que você falasse sobre esses 3 atletas que vão reforçar aí teu elenco nesse... o Jacaré só depois, né, do estadual, mas os demais já para o resto da temporada. Alguns não podem jogar algumas competições, né, mas estarão reforçando o seu elenco. Eu não sei se todos foram já assinaram o contrato, eu não sei se está tudo certo, né? A gente fala sobre o jogador que ele ainda não... não sei, Bruno, se está tudo... Hã? Só o Alisson, né? Os outros 2 são atletas que a gente tem observado, assim... o papel de uma comissão técnica, do diretor de futebol, às vezes assim, do departamento de análise de desempenho, é poder nas competições estaduais também buscar atletas com potencial para poder participar do nosso elenco. Então a gente estava ali olhando, observando, aí a gente gostou de alguns atletas, fomos mais a fundo, e são atletas que de repente podem se transformar em atletas extremamente importantes para a equipe do Ceará, né, na temporada. O mais importante assim, que houve uma avaliação boa, a gente não está criando nenhuma expectativa assim, vai vir para cá para resolver e tudo, mas cria-se uma expectativa boa de que são jogadores com grande potencial. E se isso se confirmar, eu acho que a gente tem, né, como trabalhar, ajudar na formação desses atletas, porque eles se tornem atletas realmente de muito credibilidade, desempenho, entendeu? Que eles possam melhorar o desempenho deles. Eu acho que esse é o nosso papel. É isso que eu tento buscar. Então, assim, às vezes a gente pega muito jogador mais de nome, né? Cria-se uma expectativa enorme, mas muitas vezes esses jogadores que são contratados sem tanta expectativa são os que chegam e às vezes atropelam, vão embora e na verdade, eram ótimos jogadores que estavam esperando só o quê? É uma boa oportunidade. O que o Ceará está oferecendo é uma boa oportunidade para que eles possam desenvolver ainda mais o seu potencial. Anderson, o Atlético Cearense está ali muito próximo do Ceará, e aí é basicamente a competição deles, ou uma das mais importantes que tem no ano, e claro, vai tentar vencer o Ceará, como toda equipe, vai tentar vencer o Ceará para ficar um pouco mais tranquilo na tábua de classificação. Como é que você analisa esse adversário? Como é que você analisa esse jogo dentro dessa maratona maluca de jogo? Quarta-feira já vem agora de novo Copa do Brasil e o adversário Vitória e tal. Como é que você analisa essa semana de um modo geral e também o teu adversário do domingo? Adversário dos mais difíceis. Eu acompanhei agora o jogo deles contra o Barbalha, foi 3-0, né? E acompanhei também o jogo contra o Ferroviário também, que foi 4-2, né? Então é uma equipe muito agressiva, assim. Só nesses 2 jogos nós estamos falando de 7 gols, né? Foram os 2 jogos que eu observei, assim. Então a gente já está prevendo que é um jogo difícil, gente. Assim, eu falo até para o nosso torcedor, não espere coisa diferente, né? Assim, é um jogo difícil, jogo que vale muito para as 2 equipes. Como eu falei, assim, a gente está numa maratona de jogos que é difícil até, às vezes, visualizar que dia que é hoje, como é que é, porque
Eu só sei assim, é véspera de jogo, não é véspera de jogo, ou é pós-jogo, é o que eu tenho na minha cabeça, assim, entendeu? Então, jogo difícil, cara. Tá todo mundo passando por assim, algumas dificuldades. Se você pegar no Brasil inteiro, todas as grandes equipes, elas estão passando por momentos de dificuldade, o que é normal no início de temporada. Eu gostaria que não fosse normal, mas é normal, entendeu? Porque enquanto em outros lugares, agora seria um período, o término da preparação, né? A gente já está com, não sei quantos jogos, eu acho que 12. 12, Israel, na temporada? Eu não sei. Se são 12 jogos, ou se são 13. Eu, sinceramente, não sei. Na temporada... vamos lá. Oi? 13 jogos. Então, assim, a gente já está... Eu vou fazer um mês, eu acho, né? Hoje é que dia é 6? Acho que tem uns 4 dias para poder fazer um mês, 3 dias. E agora, já até perdi as contas dos jogos já, quer ver? Acho que é o 7º jogo ou o 8º, eu acho. Acho que é o 8º jogo já. Então, é muito jogo para ser um início de temporada. Então, assim, a gente não se prepara bem, a gente não consegue lapidar bem os atletas, não consegue lapidar bem a forma de pensar. O torcedor cria uma expectativa lá e quer que tudo dê certo, e é difícil de dar certo. Os jogadores estão se conhecendo ainda. Tem jogador que nunca jogou um com o outro ainda. Tem jogador que não se conhece. Eles não se conhecem dentro de campo. Como é que é? Eu gosto de bola assim, eu gosto de bola assada. Eu tenho um perfil de sair mais um pouquinho, eu tenho um perfil de jogar mais enfiado na área. Então, assim, a gente está num processo ainda. Nós estamos com jogadores ainda entrando na melhor condição de forma física. Então, tem muita coisa ainda para poder acontecer, mas a gente só tem jogo decisivo, né? Apesar que, como eu sempre falo com vocês, tudo que é plantado agora, ele tem um objetivo claro para ser colhido no final da temporada. E após uma Série A que é a competição, uma das mais difíceis do mundo, assim, para poder se jogar. Qualquer time que vem aqui jogar contra o Ceará, ele tem que vir com uma preparação enorme, porque nós podemos vencer qualquer equipe, né? E isso acontece com todas as equipes. Todas que jogam no seu estádio são equipes assim, preparadas para poder vencer qualquer equipe. Aqui no Brasil é assim, a gente não tem aquela coisa de achar que não vai conseguir. A gente sempre acha que vai conseguir, né? Então, a gente precisa se adaptar o mais rápido e montando essa equipe, essa forma de jogar, conquistando resultado. É o nosso objetivo. Assim. Boa tarde, Anderson. Revaldo Alisson, da Web Rádio Vozão. Anderson, em relação a essa quantidade de jogos, o Ceará montou um elenco, um bom elenco qualificado com muitos jogadores, né? O caso contra o River do Piauí, o Ceará teve 4 baixas no seu, podemos considerar um time titular, né? O William Oliveira, Charles, Bruno Pacheco, e mesmo assim jogou muito bem, né? Manteve a qualidade do elenco, manteve a qualidade do grupo, conseguiu fazer as suas jogadas e aplicou a maior goleada, que é 4-0. Como é que você avalia esse elenco, né? Você que perdeu esses jogadores, mas mesmo assim a qualidade manteve e o Ceará saiu, né, jogando bem e vitorioso com a goleada. Assim, a primeira coisa que a gente tem que falar é que a gente conseguiu adaptar muito bem a situação do jogo, né? Era um jogo num campo muito ruim e que, de repente, pouco antes ali do aquecimento, ou no momento do aquecimento, que choveu demais e inundou o campo. Assim, tivemos muitas áreas, muitas partes inundadas mesmo. Você via de longe, eu vi a filmagem agora, você vê assim, muito lugar com muita água, né? E a gente soube fazer o jogo. Assim, não era um jogo para ser bonito, arrumadinho, a gente tirou muita bola do nosso campo, do meio para frente a gente conseguiu colocar a bola no chão e jogar. O que eu falei com eles até no vestiário, assim, foi uma grande vitória, principalmente do nosso elenco, da gente poder entender que todos são importantes, que mesmo que a gente perca, né, você falou de 3 atletas, ainda tinha o Luiz ainda, né? Então, são atletas muito importantes para nós, mas que a gente foi capaz de poder buscar um resultado importantíssimo para a gente,
mesmo com algumas ausências, e isso tem que prevalecer durante a temporada. Beleza, gente? Tranquilo? Emerson, vai definir o time hoje, amanhã? Vou, já está definido. Para amanhã? Aproveita que não tem ninguém aqui, pode fazer logo. Mistão? Mistão o quê? Mistão. A gente está dependendo muito de, como é que eu vou te falar assim, de situações de departamento médico. Tem alguns jogadores, por exemplo, que não jogaram agora. Charles, o William e o Bruno Pacheco. São jogadores que a gente tem que ver como é que eles estão. Embora eles já estejam treinando, eles passaram por um processo de muita... eles ficaram muito debilitados fisicamente. Então a gente não sabe se vai poder contar ou não, né? Então eu ainda preciso pensar um pouquinho, entendeu? Por isso que eu não consigo definir para vocês hoje aqui. Mas eu acho que a gente deve manter a base do que jogou o último jogo. Uma ou duas modificações, que é normal, que eu sempre tento fazer, assim, mas não é essa. Luiz Otávio está aqui? Luiz Otávio treinou ontem, é a primeira atividade dele com bola mesmo. A gente vai dar uma olhadinha hoje, assim. Tá? Tá liberado hoje o treino? Eles falam que eu, né? Eles falaram que eles não era para liberar, mas tá liberado. Tá liberado? Obrigado. Aí vocês vão... Eles sempre disseram que é você mesmo. Sempre disseram que é você. Com a Gébora tem, eu assistia todos os treinos. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguém tem que levar a culpa de tudo aqui, entendeu? Ou sou eu ou é o presidente, não tem jeito. Tudo que dá errado aqui é o Anderson ou é o presidente. São os dois. Colocar a culpa no Jael e no Bruno também, né? É lógico, eles não falam, não vamos soltar o treino não. Já tem a gordurinha, né? Eles falam assim, ó, não vamos liberar o treino não, hein, tal. Aí eu fico convencendo, pô, deixa os caras assistir o treino. Se bem que dá 15 minutos ali, não tem mais ninguém, todo mundo foi embora. Mas é o Abreu, viu, que é o culpado de tudo. Tem? É o Abreu. É o Abreu que é o culpado de tudo aí, viu? Mas, Anderson, você vem, tá dormindo direitinho, porque ali não lembrou que dia era hoje, tudo. Até que dormiu, eu durmo, entendeu? O problema é que os dias são todos iguais, né? A gente tem que acordar, quando o treinamento é à tarde, café, vem pra cá, estuda, então você vai perdendo a noção, né? Que você não vai... Você não tem... Eles jogam São Quarta, viagem terça também, né? E ficou estranho, né? Mas a questão de perder, gente, porque assim, o sábado, o domingo, a segunda, pra nós é a mesma coisa, não tem folga, não tem... A única diferença é dia de jogo e dia que não tem jogo, né? Que é a diferença que a gente tem, assim. Mas se você descer e falar alguma coisa aí sobre o Dia da Mulher, que a mulher é a coisa mais linda que tem no mundo. Ah, com certeza. Um dia mais do que especial, mais do que merecido, né? E além da gente, eu assim, acho que acima de falar assim do Dia da Mulher, eu acho que a gente tem que ter a atitude de respeitá-las acima de tudo, né? A gente tem um comportamento como, né, com todo carinho, todo respeito, mas são pessoas iguais que estão buscando seus espaços, merecem todo o reconhecimento, porque são extremamente competentes. E a gente, a cada dia, se surpreende, talvez, de uma maneira muito negativa. Assim, a surpresa é negativa já, né? Quando a gente vê assim, a capacidade delas de poderem fazer cada coisa, a gente fica meio surpreendido, e isso para mim já é negativo. Porque a gente sabe que elas são extremamente especiais, são fantásticas, e que conseguem se superar a cada dia, né? Então, é uma data mais do que especial, a gente tem que lembrar sempre, mas acima de tudo respeitá-las, né? Sempre, né? Em todos os aspectos. Muito bem. Beleza, gente? Valeu, obrigado. Valeu. Galera, Aí, vamos aproveitar a relação de Palma Raiz. Anderson.